Então, boa tarde novamente. Hoje, dia 22/10, iniciamos a última apostila do ano, do 9º ano. Vocês estão indo para o ensino médio, né? Então, para vocês, esta do 9º ano é a última, né? O volume 4, na unidade 10, estatística. E eu penso que vocês já viram isso, né? As questões de gráficos, você já vem acompanhando isso desde muito cedo, anos iniciais, né? Então, só relembrando os tipos de gráficos mais utilizados, mais conhecidos, provavelmente de vocês, colunas ou barras, ou esse de setores, em forma de pizza. Essas linhas são muito comuns atualmente mesmo, né? Como eu já mencionei, quando a gente fala sobre Covid, né? Temos o histograma e o pictograma, né, também. E eu queria chamar a atenção para vocês na página 3 ali, da apostila de vocês, onde nós temos no Jornal do Dia uma informação que diz assim, ó, 90% dos brasileiros preferem o feijão gostinho bom. E aí temos outras marcas e o gostinho bom 90%, outras marcas 10%. Continua a informação desse jornal. O gráfico, que é esse daqui, ó, o gráfico de setores, nesse caso, mostra o resultado de uma pesquisa realizada em março de 2018 com 500 moradores de certa cidade do país. Então, nós temos um gráfico de setores, nós temos a informação de quando foi realizada essa pesquisa, com a quantidade de pessoas, está tudo ali. E temos aí a manchete, né? 90% dos brasileiros preferem feijão gostinho bom. Vocês acham que esta informação, ela apresenta algum problema nessa propaganda aí? Ou não? Isso está correto? Essas informações postadas ali, tanto falando do gráfico, das pessoas, a manchete em si, essa manchete reflete os dados do gráfico e dos entrevistados, sim ou não? Isso mesmo, João. Exatamente. Então, não é fato. Porque a manchete, ela fala dos brasileiros, como um todo, do país. E, no entanto, essa pesquisa não foi feita em todas as regiões do país. Então, a manchete é de um todo. Mas a pesquisa foi realizada só em determinado local, com uma amostra, podemos dizer, muito pequena para parâmetro de país. Não é? Então, não, isso não é verdadeiro. E olha como a gente precisa compreender, fazer essa leitura. As pessoas, em geral, vão ler a manchete, vão olhar para o gráfico e não vão ler a parte embaixo. Tá? A gente tem visto muito isso replicando nas redes sociais. Pessoas que replicam notícias, né, manchetes, mas elas não leem de fato o que está lá. E eu tenho certeza que vocês devem ter visto isso já nas aulas de português, né, de língua portuguesa. Da gente se ater a ler, a ter realmente certeza. Pô, mas essa manchete é o que está lá embaixo, de fato? Ou não? Como é que foi utilizado? E com isso se criam falsas ideias, né, ou mentiras se levantam, né? Então, ter este cuidado, pessoal. Isso é muito importante. Tá? Fazer essa leitura. E aí, na página seguinte, então, apresenta lá os gráficos, né? E aí nós temos um gráfico ali de colunas, que ele fala sobre consumo de energia elétrica de uma residência no primeiro semestre. Então, nós temos o consumo em kWh
de 0 a 300 e nos meses de janeiro a junho. Só olhando para o gráfico, sem muita coisa, só para aquelas colunas. Este gráfico reflete, digamos, que o consumo de energia elétrica de uma residência no primeiro semestre, ela foi sempre decrescente ou não? O que vocês acham? Só olhando para as colunas. Essas colunas sempre foram decrescendo? Isso significa que o consumo sempre foi decrescente? Vocês estão aí, gente? Heitor. Heitor, hoje você está com a apostila? Ontem você estava sem? Heitor? Isso, essa mesmo. A nova na página 4. Abre ali para mim. Olha aquele gráfico ali. Me diga. Essa pessoa, ela foi decrescendo o consumo dela? Quer dizer, ela diminuiu o consumo dela de janeiro a junho? Ou ela aumentou? Sim, diminuiu. Ela não oscilou? Não teve oscilação? Decresceu. Decresceu de quando a quando? De que mês a que de início e final? Qual foi? Ela decresceu de janeiro até junho? Sempre? Cada mês ela foi decrescendo? Ou em algum mês isso mudou? Veja, junho cresceu, isso mesmo. Uhum. Então, nós tivemos um decréscimo, né? De janeiro a maio. Né? De janeiro até maio foi crescendo todo mês um pouquinho. Decresceu, né? Decresceu todo mês um pouquinho. Aí, em junho, já aumentou de novo. Tá? Então, a gente consegue perceber isso. Aí ele diz assim, no gráfico de barras verticais ou de colunas, os valores da variável estão representados no eixo vertical. Lembrando o que é eixo vertical e horizontal, né? Considerando apenas o primeiro semestre desse ano, qual foi o consumo médio mensal de energia elétrica nessa residência? Quanto que dá? Vamos fazer ali. No mês de janeiro foi quanto? Vocês lembram o que é consumo médio? O que é média? Gabriel, como é que eu acho a média? Quê? Como é que eu acho a média, o consumo médio dessa residência? Tem que tomar todas as unidades e dividir pela quantidade de unidades que tem. Então faz para mim, por favor, e me diga o resultado. Qual? Da página 4, aquele gráfico de colunas ali, consumo de energia elétrica. Energia elétrica? Tá. Calma aí, deixa eu só pegar a calculadora. Sim, pode pegar. E todos os demais, por favor, fazendo as atividades. Então, já foi explicado o que precisamos fazer. Somar todos os valores de consumo e dividir pela quantidade ali de meses que nós temos. E aí nós temos o consumo médio. Então, por favor, estou esperando. É uma conta de mais, uma conta de dividir. Quem terminou pode digitar aí no chat. Quanto que deu?
Dá 212,5, professor. Isso mesmo. 212,5 kWh por mês. Então, alguém não conseguiu achar? Alguém não entendeu? É só somar 270, mais 260, mais 200, mais 185, 170, 190, dividir por 6. No gráfico seguinte, que também é de coluna, nós temos a proporção da população ocupada em trabalhos formais, né? Isso no censo de 2000 era na cor verde e de 2010 na cor roxa. Analisando esses dois dados dos dois censos, homem e mulher, está dividido. Esse trabalho formal, ele cresceu ou decresceu? Tanto para homens quanto para mulheres. Pedro. Analisa o primeiro ali. Das duas colunas, Pedro. Verde e roxo. Esse verde e roxo cresceu ou decresceu? Que é o homem. Pedro. O trabalho formal, em percentual, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então, olha ali para mim. No verde tem quantos por cento, Pedro? No primeiro, ali de homem, né? Na cor verde, são quantos por cento? Está marcado ali em cima. Quantos por cento, Pedro? Que é o censo de 2000. Só digitar, Pedro. Quantos por cento que é? Meu áudio está cortado? Para todo mundo isso? Yasmin, meu áudio está cortado? Tá, obrigada, Yasmin. Cauã, bota os dedinhos ali naquele gráfico ali. Proporção da população ocupada em trabalhos formais. De homem, no censo de 2000 foi quantos por cento? Cauã? Está me escutando? Lá na página 4, aquele gráfico embaixo, no final da página, que se refere à proporção da população. Muito bem, 50%. Ah, tá. Toma paz, tá, gente? Vocês têm que me dizer, né? Porque daí eu tenho que compartilhar para vocês acompanharem. Senão, que aula que eu estou dando, gente? Agora, por favor, olhem para cá, né? Vamos ver aqui, então. Dá para ver nos dois. Matemática novo, livros. Aqui. Ó, para quem não tem a apostila, por favor, olha aqui e vamos interpretar juntos. Senão, que aula que eu estou dando, gente? Aqui, ó.
Estão vendo aqui? Proporção da população ocupada em trabalhos formais. No censo de 2000 é o verde. E o censo de 2010 é em cor roxa. As duas primeiras barras se referem aos homens, né? Ao homem masculino. E aqui ao trabalho formal de mulheres. Então, a gente percebe que houve um aumento em ambos os casos aqui, né? De homens para mulheres, tanto de homens quanto de mulheres. Homens, nós tínhamos um percentual de 50%, como a Yasmin colocou ali, e agora, em 2010, isso era 59,2%. Formal é aquele registrado, né, pessoal, que tem carteira assinada, que não é esse trabalho... Por exemplo, eu não sei como é que, se vocês, né, como é que é na casa de vocês, mas vocês podem perguntar isso, né? Tem gente que trabalha por conta, né? É vendedor, ou trabalha de pedreiro, ou é empresário também. E nesse caso, se a pessoa não pagar, não se registrar, ela não pagar mensalmente, ela não conta como trabalho formal. Então, uma microempresa, ela precisa estar legalizada, registrada, né? Esse empreendedor. Senão, ele é um trabalho considerado informal. E a gente vê que isso tinha mudado, essa realidade. Mais pessoas começaram a registrar os seus negócios. E aí é por conta de políticas, né? Que acontecem esse incentivo, né? Mulheres também, ó. Ou teve mais gente, né? Empregada, né? Enfim. Existem vários motivos aqui. Então, as mulheres eram 51% no ano de 2000, e em 2010, 57,9%. Agora, se a gente olhar para homens e mulheres, quem teve maior registro ali de acréscimo de trabalho formal? Foram os homens ou foram as mulheres? Vocês precisam me falar, porque agora eu não vou ver quem escreve lá no chat. Foram os homens. Foram os homens, né? Porque se a gente subtrair ali 59, né, de 50, temos 9% de acréscimo. Enquanto que as mulheres, elas não chegaram a 59, chegaram quase a 58, e elas já estavam à frente em 2000, né? 1% a menos, a mais que os homens. Então, 57,9 menos 51,3, isso já vai dar um percentual a menos. Olha só quantas interpretações a gente faz através de um gráfico, tá? Então, fazer essa leitura, observar isso. Aqui tem muitas coisas que podem ser consideradas, né? Aumentou mais o público masculino com o registro do que o feminino? Por quê? O que aconteceu? Essa é uma questão que os nossos governantes, eles têm que levar em consideração. Tem que fazer essa interpretação, essa leitura, e saber que tipo de políticas eles vão propor para anos à frente, né? Para sanar isso, para melhorar. E aí nós tínhamos duas questões, né? Então já estão respondidas aqui, era só observar, né? E aí depois nós temos o gráfico de barras horizontais. Neste caso, na página seguinte, nós estamos falando da densidade da malha rodoviária pavimentada por país. Valores em quilômetros para cada 1.000 quilômetros quadrados, né? Então temos Brasil, alguns países, né? No eixo vertical, né? E no horizontal nós temos os quilômetros, né? De do que se refere ali, né? De quantos 1.000 quilômetros quadrados, né? Então, sabendo que o índice da densidade da malha rodoviária calcula o total de quilômetros pavimentados para cada 1.000 quilômetros quadrados de área do país, explique o significado do número indicado na barra referente ao Brasil. A gente olha ali o Brasil, está lá no topo e tem 25. E a gente vê Estados Unidos aqui embaixo, né? Depois China, e o número é muito maior, 438,1. O que a gente deve analisar?
a questão de estar no topo, né? Ou aqui embaixo? Do que se refere? Será que quem está em melhor situação é o Brasil que está no topo ou os Estados Unidos que estão bem aqui, rente a quase ao eixo horizontal? O que vocês acham? Essa interpretação, essa leitura, olhar essas barras verdes aí. O Brasil, 25 e está lá no topo. Estados Unidos está aqui embaixo, 438,1. O que vocês conseguem compreender disso? Qual é a leitura que vocês fazem? Quem é que pode me explicar? Nós já temos a resposta ali, ó. Esse número indica que no Brasil existem 25 quilômetros de rodovias pavimentadas para cada 1.000 quilômetros quadrados de área do país. E o que isso significa comparando ali para os Estados Unidos e Brasil? O Brasil está melhor situação quanto à pavimentação de estradas do que os Estados Unidos, ou é o inverso? Hein, gente? O que vocês conseguem compreender olhar nesse gráfico? Veja, 438 quilômetros de rodovias pavimentadas para cada 1.000 quilômetros quadrados de área do país. E o Brasil, 25. Olha quantas vezes mais os Estados Unidos têm rodovias pavimentadas. Né? Então, nós somos, olha só, pequenininho, pouquinho. Né? Os Estados Unidos têm muito mais rodovias pavimentadas. Se nós analisarmos a forma de rodovia somente, né, de estradas pavimentadas, claro, os Estados Unidos estão bem à frente, é muito melhor. E à nossa frente, nós temos Canadá, que tem mais do que o dobro, a Austrália, a Rússia, e aí a China e os Estados Unidos estão muito à frente, não é? A Argentina e o Brasil estão ali empatados, né? E isso baseado ali, ó. Aí vamos também ver de quando que é esse gráfico. Se é a Fonte Brasil, né, que tem apenas 2,3% de malha rodoviária com pavimento, quer dizer, é muito pouco. E isso foi acessado em 2018. Nós estamos em 2020. Será que muito mais estradas foram pavimentadas nesses 2 anos? Será que aumentou muito esse número? Será que permaneceu? Provavelmente, a gente sempre vê cada governante, né, municipal, estadual, enfim, ou federal, tentar sempre aumentar, né, essa questão de pavimentação. Mas não, com certeza não devemos ter chegado nunca ali a parte de 400 quilômetros de rodovias pavimentadas, né? Então, fazer essa análise, não é porque o Brasil está aqui no topo que ele está melhor, não, ele está bem pior. Comparando aqui, né? Gráfico de setores. O gráfico de setores é conhecido como o famoso gráfico de pizza, né? Esse é o mais usual. Provavelmente vocês já aprenderam isso lá nas séries iniciais. A gente sempre vê ele já lá no início, né? Sempre a gente trabalha com esse gráfico de setores. Esse daqui, ele se refere ao grau de escolaridade dos funcionários. Então, nós temos 500 funcionários de uma certa empresa. Ele não está dizendo qual é a empresa, tá? Não. Ele está se referindo ao número de funcionários de uma certa empresa. Então, nesse caso, a gente não sabe confrontar se isso é verdadeiro ou não, tá? Então, nós temos ali ensino fundamental, 8%, ensino médio tem 22,6%, o
O ensino superior incompleto é aquelas pessoas que estão fazendo o ensino superior, né, mas não terminaram, é de 14,4%. Depois, o ensino superior completo, 42%. E pós-graduação, 13%. Essa pós-graduação ali, ela pode incluir, às vezes, o mestrado. Em alguns casos, ele separa, né? Doutorado, enfim. Aí, talvez, essa pós-graduação, ela já inclua mestrado e doutorado. A questão na letra A fala o seguinte: qual o número de funcionários com pós-graduação? Então, aí, nós precisamos calcular. Se temos 500 funcionários ao todo, 13% desses 500 funcionários. Então, 13%, lembrando, né? Isso que vocês já viram, lá no 6º ano, né? Quando a gente transforma porcentagem. Claro que vocês em casa agora estão utilizando a calculadora, com certeza, né? Mas, lembre-se, vocês vão para o ensino médio, vocês vão depois fazer provas, né? Provavelmente lá no final do ensino médio, que vocês não podem utilizar nenhum tipo de calculadora. Então, como é que eu vou fazer? Então, lembrando sempre, 13%. Né? 13%, porcentagem, fração, isto é 0,13. Então, é só calcular 500 vezes 0,13. E aí, este número nos dá 65 funcionários. Né? Então, é necessário fazer isso agora? Vocês estão com a calculadora? Não, mas lembre-se dessa regrinha para a vida de vocês. Vocês vão fazer ensino vestibular, prova do Enem, e tem que saber essas coisas, tá? Então, relembrando. Na letra B, ele pergunta: determine a medida do ângulo correspondente ao maior setor, ou seja, do setor que representa os funcionários da empresa que tem ensino superior completo, porque ele é o maior setor, né? Com pós-graduação. Pizza, 360 graus. Então, os 500 funcionários, 360 graus. E eu quero saber quanto que são esses 42%. Quantos funcionários são esses 42%? Tá? Aí, tem essa maneira... 360 para 100%, né? X para 42, e aí multiplica e acha ali os 151. Ou você pode também pensar na fórmula do que eu acabei de falar, né? Colocar assim. Se nós estamos trabalhando com população, né? Número de pessoas, aliás, em porcentagem, aquela regra de 3 simples, né? Número de pessoas, porcentagem. Aí nós temos 500 pessoas, 360... Aqui é graus, não porcentagem. Graus. 360 graus. Quando nós temos os 42, também poderíamos primeiro transformar, né? Achar primeiro aqui, ó, 100%, para achar 100%, 42%. Quantas pessoas são? Descubra quantas pessoas são e depois você vai descobrir qual é o ângulo disso, tá? Ou o contrário também, né? Também como está ali, tá? Que são, então, 151,2 graus. Então, algumas maneiras de resolver, tá? Pode ser primeiro pelo pessoal, e aí você compara no total, e você vai descobrir esse ângulo, tá certo? E aí, quando você tem o número de pessoas referente ao 42%, depois é só calcular os graus também, tá certo? Bem, na página seguinte, nós temos o gráfico de linhas. Né? O gráfico de linhas é o que eu acabei já falando logo no início. É o que a gente está vendo direto, né? Agora, nós estamos no período eleitoral. Então, a gente vê pesquisas de intenção de voto, e são usados esse gráfico, normalmente esse gráfico de linhas.
Nós também estamos vendo, por conta da pandemia, esse ano, quase que diariamente, né? Também um gráfico. E assim por diante, as empresas, né, utilizam bastante também, quando elas estão trabalhando, por exemplo, com exportação, como é que está a oscilação do dólar, né? Para saber se tem venda, como é que vai funcionar, qual é o melhor período, se fecha uma venda, se aguarda um pouco, né? Essa oscilação também se dá nesse gráfico de linhas. E aí nós temos algumas questões referentes a esse gráfico de linhas aí. Esse é do PISA, da educação, tá? Referente à educação. Nós temos as áreas, matemática, azul, letras, então língua portuguesa vermelho, e ciências verde. Ano passado eu fui aplicadora dessa prova do PISA, lá no oeste do estado, né? E ele faz exatamente isso. Essa análise dessas três áreas, né? Matemática, ciências e língua portuguesa. E ela não faz diferente da prova do IDEB, né? Que analisa os anos quinto ano e nono ano. Nesse caso, eles analisam o quarto ano, PISA, e normalmente o sexto, sétimo e oitavo, né? Sétimo e oitavo, por aí, né? Para ver como é que é essa evolução. E aí nós temos essa comparação. Então, como é que são os resultados do Brasil no PISA? Veja, nós temos ali em matemática, 2006 para 2009, todas as três disciplinas melhoraram o índice. No ano de 2006 para 2009. Essa prova se aplica de 3 em 3 anos. Então, melhorou o índice. O melhor índice foi em língua portuguesa. Nas exatas, nós sempre temos problemas ainda, né? E ciências acaba puxando um pouquinho, porque conforme a interpretação, ciências tem bastante interpretação de gráficos, essa leitura, essa análise. E os alunos acabam, às vezes, indo mal nessas provas. Do ano de 2009 para o 2012, nós melhoramos nas exatas. Né? Melhoramos um pouquinho mais nas exatas, não muito, um pouquinho. Né? 3 pontos percentuais. Agora, em língua portuguesa e em ciências, a gente teve queda. De língua portuguesa, de ciências, até a queda foi mais suave, digamos. Mas em língua portuguesa, eu acho que está bem acentuado. E aí, para o ano de 2015, que esses são os últimos dados que a gente tem aqui, mas a gente já tem outros, né? Porque daí foi 2019, mas não era para ser, porque era para ser 2018, né? Então foi ano retrasado que eu apliquei a prova. Aí já tivemos queda, ó. Tanto em matemática, ciências, pouquinho, e língua portuguesa se manteve. Isso nos entristece bastante, né, gente? Quando acontecem esses dados. Porque aí a gente percebe que a gente ou está falhando na hora do processo de ensino-aprendizagem, né, como professor, ou vocês estão desestimulados como estudantes, né? E a gente precisa equacionar isso. E aí precisa ter investimentos, né? Então tem que ter uma política pública voltada a melhorar novamente esses índices. Então, assinando ela V para verdadeira, para as afirmativas, né, verdadeiras, e F para as falsas. E se forem falsas, a gente precisa corrigi-las. Então, na letra A, a pontuação em matemática sempre aumentou durante esses anos. Não, acabei de explicar que não, né? Ela aumentou do período de 2006 a 2012. Mas de 2012 a 2015, ela teve uma queda. Né? Então, isso não é verdade. Letra B, a maior pontuação do Brasil ao longo desses anos foi na área de literatura.
De leitura, aliás, não de literatura, de leitura. Sim, isso é verdade. Apesar de ter queda, né, essa linha vermelha aqui, ela é a maior. Então, foi sempre a menor. E a letra C. A pontuação em ciências foi a mesma em 2012 e 2015? Não. Quem foi a mesma em 2012 e 2015 foi foi leitura. Leitura foi a mesma. Ciências teve queda de 1 ponto percentual. Então, não foi a mesma. Então, vocês estão vendo como a importância da gente fazer uma boa leitura, ter um período de análise, tá? E esse período tem que ser sempre maior, porque quanto maior você consegue visualizar que passos você deve adotar para melhorar a educação, né? A educação como um todo no Brasil, não só a educação pública, a educação privada, a educação geral. Como é que a gente vai melhorar esses índices, né? De que forma? Esse é sempre um desafio. E aí, depois nós temos aqui, né, uma matemática em detalhes, vocês podem observar, podem ler, né, também, das variáveis, enfim. E temos um pictograma. Ele utiliza figuras na sua composição, esse gráfico, né? Nesse caso aqui, ó, vocês podem observar que tem o Lego, né? O brinquedo, o Lego. Mas, às vezes, se você está se referindo, ele é muito utilizado para as pessoas, assim, digamos, compreender. Às vezes, para crianças menores, né? Para ensino-aprendizagem menor, se estamos falando em ciências, de vitamina, de frutas, aí se coloca, né? E aí também para contar, para saber do que se refere, né? Então, essa interpretação, essa leitura, né? Ela mistura. E aqui nesse caso nós temos as barrinhas, mas elas estão com aquele brinquedo Lego. E vocês viram lá no início da apostila, na página inicial, quando ele se refere ao pictograma, ele está colocado com bonequinhos. Então, se estão falando sobre o censo, por exemplo. Quantas pessoas tem naquela cidade, nessa escola, enfim, masculino e feminino, e eu posso colocar os bonequinhos, né? Utilizar. E aí, as perguntas. Aí nós temos aqui, referente do que ele se trata, do que ele trata, né? Quantidade de brinquedos arrecadados por turma. Eu acho que isso acontece bastante na gincana. Eu já tive minhas filhas estudaram nesse colégio, nessa escola, e eu me lembro que quando tem gincanas, né, esse ano vocês não tiveram, mas quando tem gincanas sempre se propõe alguma atividade que envolva vocês como alunos a serem mais solidários, né, a participarem socialmente, né, fazer algum projeto. E eu me lembro de um ano arrecadarem alimentos, né? Às vezes alimento específico era só leite, eu me recordo de um ano também. Um ano, se eu não me engano, foram a questão de vestuário, cobertores. Então, é voltado para, direcionado, né? Para ser entregue em algum lugar. Nesse caso aqui, nós temos brinquedos arrecadados, que podem ser para a própria escola, né? Ou podem ser para alguma creche, né? Essa entrega. Instituição que atende crianças carentes aqui, neste exemplo. Ó. Então, vocês tomam um ano de uma escola para que sejam doados a uma instituição que atenda crianças carentes. Não sei se vocês já participaram. Vocês já participaram? Vocês já fizeram isso? Algum trabalho social, voluntário, assim? Bem, pessoal? Estão aí? Não estão aí? Já foram embora? Bem, aí nós temos quantos brinquedos para doação foram arrecadados ao todo pelos alunos. Então, do 6º ano, corresponde esse primeiro Lego laranja a 4 brinquedos, o verde a 2 brinquedos e o vermelho a 1 brinquedo. Então, o 7º ano, a gente só precisa contar de 1 em 1, né? O do 8º ano, de 2 em 2. E o 6º e o 9º foram de 4 em 4. Então, 8 vezes 4, 13 vezes 4 mais 1,
8 vezes 4 mais 2, 16 vezes 4, enfim, foram arrecadados 183 brinquedos, tá? No nono ano, arrecadou quantos brinquedos a mais do que o sétimo? Ó, a barra dele é maior, então a gente já sabe que quantos arrecadou. Então, tínhamos 64 menos 53, então 11 brinquedos a mais. E quais as turmas que arrecadaram mais do que 32 brinquedos para doação? Mais do que 32 foram sétimo, oitavo e nono, né? Aqui, ó, o sexto e o oitavo praticamente empatados, mas por causa deste brinquedinho aqui a mais, aqui, esses dois a mais, né, o oitavo ganhou. Tá? E aí nós temos um histograma, que eu também já comentei lá no início, que ele fala, é sobre intervalos, né, ele abrange intervalos, então ele está se referindo, neste nosso caso, à renda mensal e salários mínimos, faixa salarial e número de funcionários. Então, novamente, ele é uma empresa, né? Então, qual é a faixa salarial e quantos funcionários se enquadram nessa faixa salarial? Então, são 4 funcionários que recebem de 1 até 3 salários mínimos, até, digamos, próximo a 3, não fecha 3. Quando é 3 salários mínimos, ele já passa para outra categoria. Ó, tá vendo? Esse intervalo aqui. 1 salário mínimo até 2,99. 3 não entra. Tá? Quando é 3 salários mínimos, até 4 salários, né, mínimos e 4,99. Não pode ser 5. São 6 funcionários. De 5 salários mínimos até 6,99 salários mínimos. 8 funcionários. Mais, né, de 7 salários mínimos até quase 9, são 10 funcionários. Depois, de 9 salários mínimos até quase 11, são 7. E de 11 até quase 13, são 3. Então, aqui no topo, ó, temos menos funcionários. Aqui, ó, que se abrange a maior quantidade de funcionários, ela está aqui no intervalo de 7 salários mínimos. Então, se nós considerarmos R$1.000 hoje em dia, né? Então, seriam pessoas que ganhariam de 7 a 8.900. Não pode ser 9.000. Então, esse é o maior grupo ali nesta empresa. Que bom se tudo fosse assim, né? Não é bem assim. Tá? Essa empresa deve ser uma exceção. E aí nós temos também, exceção não, porque a gente sabe que tem empresas que pagam bem, né? Também. Mas, na atual conjuntura, como está o país, não é bem isso, né? Depois nós temos a renda mensal dos funcionários, nesse histograma também aqui, ó, que vocês podem observar, né? Mensal. Então, passado para cá. Aqui nós temos a tabela, e aqui nós temos em forma de gráfico. Então, essa tabela aqui, ó, de 1 até quase 3. 3 não entra. 3 já vem para cá. Tá? 3 já está aqui. Então, de 1 salário mínimo a 2,99. De 3 a 4,99. Percentual, tá? Então, quantos funcionários trabalham nessa empresa? Era só somar, são 38 funcionários. Quantos funcionários recebem menos do que 5 salários mínimos? Então, menos do que 5. Aqui, ó. Quais que são? 4 mais 6. São 10 funcionários. Tá? Esses 4 mais esses 6. 10 funcionários. Quantos funcionários recebem pelo menos 5 salários mínimos? Ao menos 5. Todos esses, ó. 4 mais 6, né, ou os 10 anteriores que a gente já tinha, e mais aqui, ó. Então, isso nos dá, ao menos, né, 5 salários mínimos, todos esses anteriores. Se enquadram na faixa de 5 salários mínimos. 8, mais 10, mais 7, mais 3, que são os 28 funcionários. Qual o percentual
aproximado de funcionários que recebem 9 salários mínimos ou mais. Então, dos 38 funcionários, existem 7 mais 3, ó. Vieram aqui, ó. 7 mais 3. Tá? E a gente poderia observar por aqui, né, na resposta da C, ó. Até 5 salários mínimos. Todos os anteriores, sempre. E aí nós temos só 7 mais 3 que dão 10. Então, 9 salários. Ou 26%. 10, 38 avos, 26%. Tá bom? Bem, dito isso, deveres. Deveres, então, da página 9, tá? Na página 9, 10, 11 e 12. Tá? Deveres, página 9, 10, 11 e 12. Ok? Alguma pergunta? Cauã, você conseguiu acompanhar agora?